Sr. Deputado Miguel Almeida. Os princípios aplicáveis à gestão em geral de qualquer tipo de resíduo apontam, antes de tudo, para a prevenção da sua produção e para a redução da sua nocividade. Tudo em ordem a poder vir a facilitar a sua reutilização, o seu reaproveitamento, a sua reciclagem ou a eliminação final. O alargamento do espectro das fileiras e dos fluxos de resíduos, que vão sendo progressivamente objeto de métodos atuados de gestão, seja pela submissão a sistemas integrados de gestão ou outros, é uma tendência que se tem vindo a afirmar ao nível global, mas muito em especial ao nível da União Europeia e do direito comunitário do ambiente, bem como, por consequência, no plano do nosso ordenamento jurídico interno. E nesse alargamento do espectro das fileiras e dos fluxos de resíduos que vão sendo progressivamente objeto de métodos atuados de gestão, falta, contudo, ainda dar conta no nosso país do destino adequado aos resíduos de construção e demolição. Sendo para mais o nosso país um Estado em que a indústria da construção civil e das obras públicas assume um lugar de proeminência entre as várias atividades económicas que nele se desenvolvem, incompreensível seria a inexistência de um regime legal que discipline a gestão dos resíduos produzidos por esta atividade. E os resultados desta lacuna legal encontram-se, infelizmente, à vista de todos. Basta passear um pouco pelo país e assistir à multiplicação de deposições selváticas, descontroladas e absolutamente impunes deste tipo de resíduos. Situação que ainda menos sentido faz quando se sabe do potencial de reutilização como matéria-prima deste resíduo, mercê das tecnologias hoje disponíveis. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, as quantidades de resíduos de construção e demolição que hoje em dia são produzidos no nosso país aproximam-se já progressivamente daquelas que se reportam aos resíduos sólidos urbanos ou aos resíduos industriais banais. Por isso, o reaproveitamento, a reciclagem ou o correto encaminhamento para a eliminação dão origem a um potencial e expressivo circuito económico com inerentes mais-valias coletivas que, todavia, atualmente, e pela aludida falta de um regime legal, acaba por ser totalmente desperdiçado com custos ambientais e para a paisagem. É por isso, propósito primeiro da iniciativa que aqui ora apresentamos a esta Câmara, a criação das adequadas condições para o nascimento e florescimento de um novo mercado na economia nacional, salvaguardando ao mesmo tempo a saúde, o ambiente e a paisagem nacional. E, para tanto, entendemos que a alavancagem desse mercado deverá ser protagonizada pelos organismos públicos. Não apenas por serem estes sistematicamente clientes e encomendantes de empreitadas e grandes obras, como por essa via constituírem os dinamizadores por excelência também deste mercado, levando à indução de comportamentos e atitudes nos agentes económicos que visam, ao fim e ao cabo, o bem comum e a prossecução dos mais nobres e urgentes interesses públicos. Por isso, a presente iniciativa impõe a apresentação pelos interessados e a aceitação pela administração pública, como condição prévia para a emissão do respectivo licenciamento ou autorização, de um projeto denominado plano, adequado para a gestão dos resíduos originados tanto com a realização de qualquer obra de construção civil, como inclusive com as derrocadas e demolições, ficando exceptuadas os casos de catástrofes naturais. Apenas as obras legalmente classificadas como de pequena dimensão poderão ser subtraídas a este regime, devendo, contudo, ainda assim, ser apresentada em alternativa a previsão de um local no respectivo estaleiro para a deposição dos resíduos, separados por materiais, e deste seja previamente indicado à Administração Pública o encaminhamento a dar aos mesmos. A prestação pelos requerentes de obras de uma caução à entidade licenciadora assegura que, em qualquer caso, estarão sempre garantidas as condições necessárias para um correto destino a dar aos resíduos de construção e demolição. Estimulam-se também todos os comportamentos tendentes a uma gestão racional deste tipo de resíduo, tanto nas relações entre entidades privadas, como nas relações entre as entidades privadas e as públicas. Para tanto, passam os critérios para a gestão dos resíduos da construção e demolição a integrar os cadernos de encargos e as demais peças concursais em iniciativas públicas,
bem como os respectivos contratos ou acordos, para além de passarem a potenciar desagravamentos nas taxas a cobrar pelos respectivos licenciamentos. Neste âmbito, é também criada uma taxa de utilização mínima por obra de materiais recuperados e reciclados, a qual nunca será inferior a 10% e contribuirá para o sistema de pontuação na avaliação das propostas apresentadas a concurso. Com especial expressão no caso da construção de estradas e de asfaltos, devido à possibilidade da sua utilização como subbases. Com vista a controlar a gestão em todas as fases do ciclo de vida dos produtos e substâncias de construção e demolição, são corresponsabilizados por essa gestão todos os agentes nela intervenientes. E porque o legislador deverá observar sempre os princípios do equilíbrio, adequação, bom senso e proporcionalidade, incumbe-se o Governo de elaborar uma hierarquização de critérios para a classificação das obras e das operações, consoante a dimensão das mesmas e o número de trabalhadores que envolvem, com vista a racionalizar e adequar os níveis de exigência e das obrigações dos destinatários do presente regime. Por fim, com vista a garantir uma plena eficácia na aplicação deste regime, o Governo fica também incumbido da elaboração de um manual da gestão dos resíduos de construção e demolição, destinado, sobretudo, a orientar as escolhas e os comportamentos por parte dos particulares, mas não só, bem como da promoção de um plano de formação nesta temática ao nível nacional, dirigido aos agentes económicos, seus quadros e às demais entidades que nisso demonstrem interesse. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD pretende de forma responsável, humilde, mas determinada, contribuir para a resolução de um dos graves problemas ambientais do nosso país. Esperamos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se deixe levar pela tentação de votar contra este diploma só porque é do PSD, com a justificação de que o Governo tem um decreto-lei pronto para aprovação. Há 2 anos que o Sr. Ministro do Ambiente, neste Parlamento, nos prometeu que no mês seguinte teríamos uma nova legislação. Infelizmente para Portugal, passaram 2 anos e continuamos na mesma. Espera-se, pois, a mesma responsabilidade, a mesma humildade e a mesma determinação com que apresentamos esta proposta aos demais grupos parlamentares para a resolução de um problema e de um passivo ambiental que envergonha o país. Disse.